em Mateus 8. Mateus 8. A começar no versículo 5. É um texto bem pequenininho. Vamos estar falando nessa noite, meus irmãos, de autoridade. Autoridade. Todos já acharam na palavra do Senhor? Mateus 8, a partir do 5. O centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse para ele: Irei até a sua casa e darei saúde para o seu empregado. Irmão, nós vamos estar falando sobre autoridade. Centurião aqui significa centurião 100, comandante de 100 homens, a maior autoridade de Roma. Essa autoridade é a espinha dorsal de Roma. Você sabe que você tem as suas costas, né? E nas suas costas você tem a sua coluna. E a espinha dorsal que você tem na sua coluna é a parte mais importante para você viver, caminhar, trabalhar, para você ficar em paz. A parte mais importante do seu corpo, das costas, é a espinha dorsal. E esse centurião, ele era uma autoridade, ele era um comandante. Se nós formos dizer hoje, tem os policiais, tem o cabo, tem o sargento, tem o tenente. O sargento é maior do que os outros. Depois o tenente é acima do sargento. E assim vai subindo as autoridades. E esse homem, ele era um homem importante. Ele era um homem de autoridade. Ele comandava o seu exército, o exército de Roma, para a guerra. Então ele comandava. A verdadeira autoridade de Roma era o centurião, o comandante. E ele tinha um funcionário, um empregado que trabalhava para ele, mas na casa dele. E ele gostava muito desse funcionário, desse empregado. E de repente esse empregado, ele ficou paralítico. Ele já não estava andando mais. E além de ter ficado paralítico, esse empregado, ele ficou atormentado. Atormentado aqui significa a pessoa que ela está endemoniada, que ela não tem mais paz na sua vida, ela não tem sossego de dormir, ela não tem consolo, ela não tem alegria. É uma pessoa assim que ela não dorme à noite, começa a ver coisas, vultos. Então uma pessoa assim atormentada quer dizer que a sua mente, a sua cabeça está tomado conta pelo nervosismo, pela raiva. Então ajunta tudo. E ele paralítico em cima de uma cama. Mas esse centurião, esse homem de autoridade, ele gostava muito do seu funcionário. Porque ele bem poderia pegar o seu funcionário e deixar ele morrer lá no fundo do quintal.
funcionário, ele podia colocar ele junto com as outras pessoas doentes, leproso que havia pela rua, num lugar separado. Mas esse centurião, vamos colocar esse tenente, ele gostava muito do seu funcionário. Ele gostava muito. E Jesus estava passando por ali, pregando a palavra, pregando o evangelho, e ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e ele foi até Jesus. E ele disse para Jesus: Senhor, o meu empregado, ele está na minha casa paralítico e violentamente atormentado. Eu imagino que quando fala violentamente, é uma pessoa que a mente dela ficou tomada conta e ela passa a ter violência, a dar soco, a dar chute, a fazer coisas que a mente não controla, que a mente está desgovernada. E então Jesus olha para aquele homem e ele fala para aquele homem: eu vou até a sua casa e eu vou dar saúde para o seu empregado. Eu vou lá na sua casa e eu vou dar saúde para ele, eu vou curar ele. Então aquele centurião, aquele homem poderoso, Jesus ali com sandálias nos pés, Jesus ali com os seus pés empoeirados, sujo de terra, andando por aquele deserto, pregando a palavra do Senhor, caminhando por ali. E Jesus, eu imagino, com os cabelos cheios de poeira. Imagino ele sujo de andar o dia inteiro, falando de Deus para as pessoas. E aquele homem de autoridade, com aquele roupão, com seus exércitos, seus cavaleiros, suas cavalaria, com seus carros, ele chega perto de Jesus e chama de Jesus de Senhor, Senhor, meu empregado está doente. Então Jesus fala: eu vou até a tua casa, eu vou curá-lo. Então o centurião, ele responde para Jesus, respondendo disse: Senhor, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa e de que entres debaixo do meu telhado. Eu não posso aceitar que o Senhor vá na minha casa. Eu sou um centurião, eu sou comandante. Na cabeça dele eu sou muito ruim, eu já matei muita gente, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E o Senhor é um homem santo. E eu não posso que o Senhor entre na minha casa, porque eu não tenho dignidade que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas ele disse para Jesus: somente com uma palavra. Se o Senhor falar uma palavra agora, não precisa ir até na minha casa. Fala aqui mesmo agora uma palavra para mim. E eu sei que se o Senhor falar uma palavra, o meu funcionário, o meu criado, ele ficará curado. Não precisa ir lá não. Fala aqui mesmo, fala agora, que o meu empregado ficará curado. Porque ele disse, eu também, o centurião disse, eu também sou um homem de autoridade. Eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho soldado às minhas ordens. E eu digo para o meu soldado, para eles, vai, e ele vai. Eu falo para eles, vem, e ele vem. O meu criado fazem isto, e ele faz. Porque eu sou um homem de autoridade. Então quando eu peço para os meus funcionários fazer alguma coisa, eles fazem. Porque eu sou a autoridade deles. Por isso eles me obedecem. E então Jesus, ele maravilhou. Jesus, ele ficou contente. Jesus, ele ficou
noite. Deus está procurando alguém que goste, que respeite, que crê nele, que tenha fé nele. Porque aqui ele disse para aquele centurião, aquele homem de autoridade, nem em todo Israel, que ele já tinha andado por tudo, ele não encontrou um homem que acreditasse tanto em Deus assim, que não precisasse que Deus fosse na casa dele, mas que bastasse uma palavra, o seu funcionário ficaria curado. E aquele homem, ele fala: eu sou um homem de autoridade. Quando eu falo para os meus empregados, vai, eles vão. Quando eu falo para eles, faça isso, e eles fazem. Porque ele disse para Jesus: o Senhor também é um homem de autoridade. Se o Senhor falar uma palavra aqui, agora, mesmo que o meu funcionário não está ouvindo, mesmo que ele está lá no leito daquela cama, que ele está doente, se o Senhor falar uma palavra agora, ele vai ser curado lá. Porque o Senhor é um homem de autoridade. O Senhor tem autoridade sobre os espíritos, sobre o espírito da enfermidade, sobre o espírito mau, sobre o espírito que ronda as famílias, sobre o espírito que ronda a vida das pessoas, colocando elas paralíticas, colocando elas enfermas. Porque como que Jesus ia ter autoridade sobre o rapaz? Falar uma palavra para o rapaz? Então quer dizer que Jesus falou uma palavra para o espírito mau da doença daquele rapaz. E aquele centurião acreditava no poder de Deus, que se Jesus abrisse a boca naquela hora, o espírito da enfermidade ia sair do corpo. O espírito de enfermidade ia sair do corpo do seu funcionário. Basta uma palavra sua aqui agora, que o meu criado ficará curado lá. Porque o Senhor é um homem de autoridade. Mas o que é autoridade? A autoridade é você impor, é você gritar, é você sapatear, é você suar, dar paulada, dar cintada, é judiar, é xingar. O que é autoridade? Muitas vezes a gente pensa que a autoridade não é autoritarismo. Teve uma pessoa que falou, eu não concordei muito, que disse assim: o patrão ele tem que ser ruim mesmo para os seus funcionários. O patrão tem que ser ruim, porque se o patrão não for ruim, seus funcionários multam, seus funcionários não obedecem. Mas eu discordo totalmente disso. Não precisa do patrão ser ruim para o funcionário para ele mostrar autoridade. Não precisa o patrão ser ruim para o seu funcionário para mostrar que ele é o chefe, que ele é a autoridade. Esse centurião, ele era autoridade, mas ele se humilhou e colocou Jesus como a maior autoridade acima dele. Então autoridade não significa autoritarismo, que a gente resolve no soco, a gente resolve no grito, porque nós somos autoridade, então eu vou aproveitar. Não, a palavra do Senhor fala que a verdadeira autoridade é um exercício do poder em benefício às outras pessoas e não a nós mesmos. Exercer a autoridade é usar o poder que nós recebemos em prol daqueles que dependem da nossa autoridade, da nossa autuação. As pessoas são tratadas com dignidade e respeito. Temos que tratar as pessoas com autoridade, com dignidade e com respeito. Exercer autoridade em cima da outra pessoa é servir. A maior autoridade é aquela que serve. Jesus, aquele centurião disse: o Senhor é autoridade. Porque Jesus, ele servia. Jesus pregava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus abençoava, Jesus dava pão. Mas Jesus
pessoas pensam que tratar os outros mal vai ser melhor, não vai. A verdadeira autoridade chega e fala, ó, é assim, 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 que eu quero que você faça, porque é desse jeito que tem que ser. Na hora de conversar, conversa, na hora de dar risada, dá risada, na hora de tratar bem, trata bem, na hora de falar, ó, você fez errado, assim, assim. Essa é a maior autoridade. É conversar, não deu certo, não deu. Mas humilhar as pessoas, humilhar os funcionários, eu faço isso, gente, porque eu tenho experiência sobre esse assunto. O patrão, se ele tratar, ele não pode ser ruim nem bom, ele tem que ser equilibrado. Na hora de tratar bem, trata bem, mas na hora de falar, você errou aqui, ó, você errou aqui. O funcionário vai ter ódio? Não. O funcionário vai se alegrar, porque ele vai ver que o patrão é uma pessoa de autoridade, é uma pessoa que faz certo. Aí ele fala, esse patrão aí tá xingando, tá metendo a boca em mim, eu vou fazer bagunça mesmo. Eu vou acabar, vou responder ele, vou falar um monte de coisa pra ele. Mas quando o patrão chega e fala, ó, meu filho, eu pedi pra você fazer assim, você fez errado. Não é assim que faz, é assim que eu quero que você faça. E não deu certo, não deu. Mas tratar as pessoas com respeito, com dignidade, isso é a maior autoridade. É a maior autoridade. Como pode esperar, muitas vezes, a pessoa ser submissa, se ela é maltratada, se ela é desconsiderada, se ela é explorada? Em sua mente, ela não vai achar que ela está sendo dirigida por uma autoridade maior. Mas ela vai achar que ela está sendo oprimida. Ela vai achar que ela está tendo opressão. A maioria das pessoas, elas falam, eu vou sair desse emprego, eu vou arrumar outro, porque o patrão está muito ruim, está me tratando mal. Não é assim que as pessoas falam? Eu vou sair daqui porque eu estou entrando em depressão. Não estou aguentando. O patrão está achando que ele é autoridade, mas o funcionário está se sentindo opressivo, com depressão. Por quê? Porque a pessoa maltratada, ela é desconsiderada, ela é explorada. E na sua mente ela não vai achar que ela está sendo comandada por uma autoridade. Mas está sendo comandada por um carrasco, por uma opressão em cima da cabeça dela. Os filhos muitas vezes é espancado pelos pais, mas muitas vezes os pais acham que está sendo autoridade sobre eles. Mas não é. Está errado. A maior autoridade é aquele que serve. Servir o que é? Fazer tudo na hora certa. Na hora de brincar, brinca. Na hora de dar risada, dá risada. Na hora de chamar atenção, dá atenção. Na hora de educar, educa. Na hora de falar, você errou aqui. Mas tudo com educação. Não é porque você gritou que você vai ganhar a causa. Não é gritando que você vai ter autoridade. Mas é explicando e conversando. Não deu certo? Acabou. E então o centurião fala para Jesus, o Senhor também, o Senhor é autoridade. Com a palavra que o Senhor falar, o espírito mal do meu empregado vai sair. Porque o Senhor tem autoridade sobre os espíritos. O Senhor tem autoridade sobre as doenças. As pessoas rejeitam ser submissa por causa do jeito que usamos a nossa autoridade. Todos nós estamos envolvidos em qualquer tipo de autoridade. O pai é uma autoridade. O filho é uma autoridade, quando respeita. A mulher, ela é uma autoridade. O marido é uma autoridade. O professor é uma autoridade. O cantor é uma autoridade. O aluno é uma autoridade. Cada pessoa está envolvido num tipo de autoridade. A Rose que está cuidando do Pedro é uma autoridade sobre ele. Mas essa autoridade deve ser equilibrada. Para que teve uma senhorinha que eu conversei com ela, eu falei, e os netinhos, como é que tá? Ah, tá tudo bem, mas esse
Esses dias eu dei uns tapas na minha neta lá. Falei pra ela, vai embora pra sua casa, menina. E ela disse, não, vó, eu quero dormir aqui com a senhora. E ela falou assim, não, vai dormir com a sua mãe. Eu bato em você. Ela falou assim, a senhora bate em mim, mas eu gosto da senhora. Essa é autoridade. A senhora bate em mim, mas eu gosto da senhora. Então quem ama, educa. Quem ama, educa. Porque ama, porque tem autoridade, porque serve. É a palavra do Senhor. Continuando aqui, Jesus ele ficou feliz, ele se maravilhou. E do Ocidente. Mas eu vos digo que muitos virão do Ocidente, do Oriente, a sentar-se à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Todos aqueles que creem em Jesus, que Ele é a maior autoridade, Ele é a nossa maior autoridade. Vai vir gente do mundo inteiro, do Oriente e do Ocidente, e esses vão sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. A palavra do Senhor fala, abençoarei os que te abençoar, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e por meio de vocês eu abençoarei todos os povos do mundo. A mulher é abençoada pelo marido crente quando ela não é. A mulher crente, o marido não é, ele é abençoado através da oração da mulher. O filho quando é crente, o pai não é. O pai é abençoado através do filho. O filho quando não é e o pai é. O filho é abençoado através do pai e da mãe, que serve a Deus. Essa é a autoridade. Serviço. Então aquele centurião, ele fala para Jesus, Senhor é autoridade, igual eu sou autoridade. Basta uma palavra sua para os espíritos maus. Basta uma palavra sua. Não precisa ir na minha casa porque eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa. Porque eu sou autoridade. Mas eu não presto. Mas o Senhor é autoridade. Mas o Senhor presta. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. O Senhor é a maior autoridade no céu e na terra. O Senhor tem um nome acima de todos os nomes. Que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Autoridade não é autoritarismo. A autoridade é aquele que serve.